Pronto, a partir desse momento nossa aula está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem posteriormente, caso fique alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui na aula. Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês que responderam a atividade que eu passei na semana passada, nos horários de laboratório, na quinta-feira. Foi na quinta-feira? Foi na quinta-feira, 203, eu enviei uma atividade para vocês responderem no horário de laboratório. E aí eu queria que alguém me falasse sobre o texto que eu enviei lá, sobre o que basicamente dizia o texto. Eu sei que um monte de gente respondeu a atividade, porque foi só chegando na notificação aqui no meu celular. Então, para quem respondeu a atividade, eu gostaria que me dissesse sobre o que o texto falava, de uma maneira assim resumida. Quais foram os aspectos que vocês lembram lá do texto? Bora, eu preciso saber se vocês estão acordados aí, porque eu quero que vocês participem junto comigo. Bora ver? Ativem o microfone aí, falem ou respondam pelo chat. Bora ver, bora ver. Sobre o que dizia o texto. Tô esperando, gente. Bora ver. Bora, turma, cadê vocês? Ó, a Arielle tá dizendo que é sobre utilidades químicas. Utilidades? Utilidades não. Ah, eram unidades químicas. Aí não desperdiçar. Muito bem. O que mais que falava sobre o texto? Bora ver, eu não acredito que foi só a Arielle que lê esse texto, não, gente. Como é que chegou um monte de atividade lá no Google, no Google Sala de Aula, se vocês não fizeram, se vocês não fizeram a leitura? Por que tu não leu, rapaz? Hein? A internet tá falida? Como assim, gente? Oxe, se tu tá na videoaula, por que tu não conseguiu baixar um PDF para fazer a leitura do texto? Não, isso é inadmissível, turma. Inadmissível. Oxe, tu tá numa videochamada aqui, na videoconferência. Consome muito mais dados para baixar um texto. Tá melhor agora? Rapaz, vocês... Gente... Toda vez quando eu passar a atividade, alguma coisa, gente, é importantíssimo vocês serem responsáveis, viu? E fazerem o que está sendo pedido. Enfim, para quem está morto dormindo aí, que eu estou observando, Deus está vendo também. Quem não leu, quem não fez a leitura do texto, aquele texto que eu enviei para vocês, a atividade, falava sobre essa questão do desperdício, como a Arielle muito bem falou. Só que, vamos dizer que a parte central, a essência do que o texto dizia pra gente, é a importância sobre a gente usar as medidas corretas para fazer qualquer coisa que seja. Desde a alimentação, até quando a gente fala em relação a produtos, né? Porque todo produto, basicamente todo produto que é criado tem que ter, vamos dizer... Tem que passar pela mão de um químico, né? Tem que passar pela mão de um responsável, de um profissional responsável. Então, seja falando em produtos cosméticos, nessa questão de ter shampoos, condicionador, perfume, e até nessa questão do dia a dia, como sabão em pó, água sanitária. Todos esses produtos que envolvem, vamos dizer, diretamente, que passam pela mão de um químico, é muito importante ele ter a noção correta da quantidade de substâncias que tem que ser utilizadas para criar aquele produto. Por quê? Porque assim como o texto fala sobre a questão do desperdício dos alimentos, que se a gente, vamos dizer, se a gente cozinha mais alimento do que o necessário e a gente não consome, qual é a tendência? É ele se estragar, na verdade. Então, quando a gente fala de produtos químicos, uma vez que o químico, ele, vamos dizer, utiliza o material, substâncias numa quantidade mais do que o suficiente para fazer aquele produto, além de estar desperdiçando o produto,
pode acarretar também riscos à saúde humana, né? Riscos à saúde daquela pessoa que vai utilizar aquele material. Então, por exemplo, se a gente comprar muitos tem esses sabão que são vendidos, geralmente são sabões caseiros que eles passam aí vendendo no carrinho e tudo. Ninguém sabe como é a procedência da fabricação desse sabão. Aí o que eu quero questionar se não existe um parâmetro, não existe, se você não desconhece as condições que são feitas, pode ser que em algum momento eles tenham colocado durante a fabricação desse produto, por exemplo, uma substância mais do que deveria. E aí, quando a gente for fazer o uso dele, pode acarretar em riscos à saúde. Por exemplo, fazendo uso de um desses sabões caseiros que vendem assim, que não é aqueles oficiais que vendem no supermercado, que são de empresas conhecidas, a minha mãe desenvolveu uma alergia na mão dela. Então, por que isso aconteceu? Porque justamente vamos dizer, eles passaram a mais, né? Eles utilizaram produtos a mais do que deveria. Então, é sempre muito importante a gente entender a importância de utilizar as medidas corretas. Se, por exemplo, a gente for fazer um bolo, a gente pode usar esse exemplo mais simples no nosso dia a dia em relação a medidas, né? A utilizar medidas corretamente. Se a gente for fazer um bolo e botar algum ingrediente a mais que seja, os riscos, as chances, né, do bolo, ou qualquer seja a receita que a gente venha fazer, dela prestar, ela vai ser muito maior, dela não prestar, não é? Então é importante a gente seguir a receita corretinha, que é para poder dar certo. Então é do mesmo jeito quando a gente fala de produtos, vamos dizer, de origem química, né? Então é importante sempre ter aquela medida correta para dar tudo certo e não haver desperdício nem de material e nem oferecer riscos à saúde humana. Enfim, professora, mas ela está falando disso por quê? Porque para a gente poder entrar na primeira aula de química, né, vamos dizer assim, desse ano, porque as outras foram de revisão do ano passado. Então, para a gente poder compreender um pouquinho o conteúdo de química desse ano, a gente precisa conhecer as unidades de medida que a gente vai trabalhar, porque a gente vai trabalhar muito com solução. Professora, mas solução é de problema. Não, também. Mas quando a gente fala em soluções dentro da química, a gente fala de misturas, né? A gente pega uma substância, outra, e geralmente meio aquoso, e aí, no caso misturado com a água, né? A gente produz soluções. Exemplos simples de soluções que a gente faz diariamente é um suco. Quando a gente pega o suquinho de pacote e bota na água, ali é uma solução. Se a gente fosse analisar quimicamente, ali era uma solução de suco em pacote e água. Então, a gente vai trabalhar muito isso durante os conteúdos desse ano letivo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Ou vocês já dormiram aí? Bora ver? Quem é que tá acordado aí? Olha, eu tô fazendo anotação aqui, viu? Quem não estiver participando. Deus tá vendo e eu também. Bora ver aqui, então. Vixe, Maria, travou. Passa o slide. Pronto. As nossas medidas, as primeiras medidas que a gente vai conhecer aqui é massa atômica e massa molecular. Então, bem aqui tem a definição de massa atômica, né? Massa atômica de um elemento químico é a massa média ponderada de seus átomos encontrados na natureza. E aí eu botei 3 exemplos: hidrogênio, lítio, berílio. É importante vocês terem ciência, gente, de que existe um elemento químico na natureza, só que existem diferentes átomos desse elemento químico. E eles vão apresentar diferentes massas entre si. Então, quando eu pego todos esses átomos que já são, vamos dizer, catalogados, e aí eu somo eles e divido pela quantidade de átomos existentes, eu consigo determinar a massa ponderada. No caso, é uma média entre... erroneamente dizer, é como se fosse uma média do peso deles. Só que essa palavra peso é errada dizer, viu? Porque a gente está falando de massa.
Então, é tipo aquela questão, quando a gente vai na balança, na farmácia. Não sei se vocês têm esse hábito, eu sei que eu tinha muito quando eu ia para a escola. Quando eu passava pela farmácia, eu subia na balança para ir me pesar. Só que essa palavra pesar, ela é errada, viu? Quando a gente sobe numa balança para se medir, porque ali a gente vai medir a massa do nosso corpo. Então, o mais correto seria dizer que a gente vai se massar e não se pesar. Só que, por força do hábito, a gente diz pesar, né? Enfim, então, os elementos químicos, eles apresentam os diferentes átomos de um elemento químico, por exemplo, ele pode apresentar diferentes massas. Então, quando eu pego essas massas e tiro a média ponderada, eu consigo estabelecer um valor. Então, deixa eu mostrar só aqui com um laserzinho. Então, esses valorzinhos aqui que eu circulei em vermelho, eles são a média ponderada das massas desses elementos químicos. Esses exemplos que eu coloquei aqui foi da tabela periódica lá da IUPAC. A IUPAC é o instituto, né, que rege todas as regras voltadas à química. Então, todos eles, aqui eles estão bem específicos, né? Eles estão bem com várias casas decimais, né? Estou com vários números. Por quê? Porque eles são o mais preciso possível. Só que vão existir tabelas periódicas que não vão vir esses números tão precisos assim. Eles podem vir arredondados. Por exemplo, o hidrogênio pode, em vez de apresentar 1,008, ele pode apresentar só o número 1. O lítio, em vez de 6,94, pode ser só o 6,9. O berílio, em vez de ser 9,0122, pode ser só o 9. O que eu quero que vocês entendam é que esse númerozinho aqui, dependendo de como a tabela é organizada, ele vai representar a massa atômica desse elemento químico, né? Que no caso é a média ponderada de todos os átomos desse elemento químico que existe na natureza. Então vamos lá, segue o baile. Massa molecular. Massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos constituintes de uma substância, podendo representar massa de uma molécula ou da fórmula mínima. Se a massa atômica é a massa de um átomo, de um elemento químico que seja, quando eu falo de massa molecular, eu estou falando da massa da substância que aqueles elementos químicos estão, vamos dizer, formando. Então, bem aqui tem um exemplo, né? A massa molecular da água. A água aqui, gente, não são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio? Beleza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar a massa dos 2 hidrogênios. Se um hidrogênio é 1,008, então 2 hidrogênios vai ser 1,016. Aliás, 2,016. E aí, eu vou somar junto com o 15,99, que é do oxigênio. E aí, eu vou ter o quê? A massa molecular da água. Eu posso botar ela bem definidazinha, né? Com os números, com as casas decimais. Ou eu posso arredondar. Eu digo isso por quê? Porque, como eu falei anteriormente, vão existir tabelas periódicas que vão apresentar o número de uma forma, vamos dizer, mais enxuta, né? Mais exata. E aí vai ser até melhor da gente somar, da gente poder descobrir as massas moleculares, vamos dizer, de uma substância que, por exemplo, tenha muito mais átomos. Enfim, então se eu pegar esse valor do hidrogênio, multiplicar ele por 2 e depois somar com esse 15,999, eu vou achar esse valor aqui, ó, de 15,015 gramas por mol, ou 18 gramas por mol, se a gente quiser deixar de uma maneira bem exata. Professora, eu não sei o que é esse G barra mol. Gramas por mol, né? No caso é a massa dessa substância em relação a uma molécula dela. Então, quando a gente fala mol, a gente fala em uma molécula. Inclusive, a gente vai falar sobre mol nos slides mais à frente. Então, eu não vou antecipar. É só para vocês se situarem. Então, vamos lá. Segue o baile. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Massa molecular do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, gente, é formado por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, se eu pegar 2 vezes 1,008 mais 1 vez 32,06 mais 4 vezes 15,99, eu vou achar esse valor aqui, ó, de 98,072 gramas por mol.
ou, se eu quiser arredondar, 98 gramas por mol. Então, quer dizer que uma molécula de ácido sulfúrico, a massa dela é de 98 gramas, né? Então, vamos ver aqui. Olha aqui outro exemplo. Massa molecular do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, gente, é formado por sódio, que é o símbolo aqui Na, um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Então, se eu for somar a massa de cada um deles aqui, ó, 1,008 mais 15,999 mais 2,990, eu vou achar esse valor aqui, ó, de 39,997 gramas por mol. Ou, se eu quiser arredondar, 40 gramas por mol, viu? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma questão sobre massa molecular de qualquer substância que seja, a questão ou permite que você consulte uma tabela periódica, ou vai te fornecer os dados em relação à massa atômica desse elemento químico que vai ser utilizado nessa substância, que está sendo utilizado. Então, não tem para que vocês ficarem desesperados, que vai dar tudo certo. Enfim, então segue o baile. Outra questão de medir unidades envolve a questão da numerosidade e quantidade de matéria. Então, o que é a numerosidade, né? Numerosidade significa grandeza adotada para medir numericamente entidades como átomos, íons, moléculas ou elétrons. O que acontece, gente? Quando a gente fala da química, a gente fala de entidades, né? No caso de partículas que são muito pequenas mesmo. A gente não consegue enxergar. A gente consegue supor que elas estão lá. Elas estão lá, mas não consegue supor necessariamente a quantidade exata de cada partículazinha dessas. Então, é preciso a gente utilizar medidas que resumam a contagem desse tipo de entidade, né? Desse tipo de partícula. Então, a gente utiliza essa questão da numerosidade, viu? Aí, tanto que fala até aqui, ó, só para fazer uma analogia. No dia a dia, usamos várias unidades para a grandeza e numerosidade. Saco, lata, dúzia, maço, talhada, milheiro. Então, são exemplos de contagem que a gente pode fazer sem necessariamente contar o que está lá dentro. Vamos pegar bem aqui só o saco, por exemplo. Se a gente for lá no supermercado, a mãe da gente, menino, vai lá comprar um saco de arroz. Ela vai falar... Pode ser que ela diga um saco de arroz, mas ela vai dizer, vai lá comprar 1 quilo de arroz, ou vai comprar 5 quilos de arroz, um sacão lá de 5 quilos. Beleza. Será que a gente vai conseguir, será que quem colocou aquele arroz dentro daquele saco, ele contou quantos grãos tinha lá? Hein? O que é que vocês acham? Quero ver se vocês estão dormindo ou se não estão. Vocês acham? Com certeza não, né? Beleza. Não, por quê? Porque vamos dizer que são, não é doido, né? Enfim, são coisas, gente, que são muito pequenas. Então, a gente não vai conseguir contar. É mais fácil tu utilizar outro tipo de medida para poder determinar, vamos dizer, uma quantidade daquelas partículas, né, que estão sendo analisadas ali, por exemplo. Então, quando a gente fala do arroz, é mais fácil a gente comprar um saco do que... A pessoa, se a gente fosse chegar no supermercado, moço, me bote aí 10 mil grãos de arroz. Porra, sacanagem, ia ser... Poxa, tô falando palavrão, não posso, sou professora, tenho que dar exemplo. Enfim, então seria a gente perderia muito tempo, né, fazendo isso, então seria desagradável. Então, aqui, ó, então tem aqui alguns exemplos. Saco, lata. Olha aqui, vamos imaginar uma latinha dessa de milho verde. A gente vai lá e compra uma lata de milho verde. A gente não compra grãos de milho verde pra gente colocar na comida que seja, não é? É mais cômodo usar isso. Na questão do maço aqui de cheiro verde, a gente não sabe quantos talinhos tem lá de cebolinha, de salsinha. A gente vai lá para comprar aquela quantidade de cheiro verde que está enrolada na liguinha. A gente não vai contar os talinhos, a gente compra o maço em si, né? Agora, em relação a tijolo, essas coisas, milheiro, a gente compra porque a gente sabe que tem 1000 tijolos, né? A questão da dúzia aqui, dos ovos, que a gente sabe que tem 12, dá para contar porque são maiorzinhos.
mas são unidades que eu quero que vocês entendam que são utilizadas para resumir uma contagem, viu? Então, na química, isso é muito necessário. Então, vamos dar sequência para a gente não perder tempo. Então, aqui, ó, contando entidades pequenas. Imaginemos que para construir um colar, precisemos de 1.359 miçangas. Para construir 3 unidades desse mesmo colar, precisaríamos de 4.077 miçangas. A questão é, você teria a paciência necessária para contar essa quantidade de miçangas? Eu sei que eu não teria. Você teria, Madison, paciência para contar? Com certeza não, eu acredito. Arielle já deve ter dormido. O Olho Pablo, a Ávila, Ivone, Diego. Bora ver. Vocês teriam paciência para contar essa quantidade de miçanga? Não, né? Pois é. Então, o que acontece? Na química é assim também, né? A gente não vai conseguir contar os átomos. Então, a gente tem que utilizar medidas que resumam isso. Então, vamos só dar sequência aqui, ó. Sabendo que 150 gramas de miçangas a 1.359 unidades, bastaria comprar 450 gramas e você teria a quantidade necessária para construir as 3 unidades do bendito colar, não é verdade? É, né? Ó, se eu preciso para fazer um colar de 1.359, e eu sei que essas 1.359 elas pesam entre aspas, gente, que elas têm massa igual a 150 gramas, então se eu preciso fazer 3 colares, é só eu multiplicar por 3 essa quantidade em gramas, né? Que aí eu vou ter a quantidade em unidades dessa miçanga, né? O raciocínio é esse. Olha aí, ó, continuando. Para facilitar a venda, determinado estabelecimento utiliza o dedal como medidor de miçangas e cada dedal deposita em média 1.360 unidades de miçanga. Olha aí, ó, uma a mais do que eu preciso para construir um colar. Sabendo dessas informações, quantos dedais seriam necessários para ter miçangas suficientes para construir os 3 colares? Ora, se em um dedal eu tenho 1.360, é uma miçanga a mais do que eu preciso para fazer um colar, né? Se eu preciso fazer 3, então eu precisaria comprar quantos dedais? 3 dedais, não é? Então, vamos seguir, ó. 3 dedais e ainda sobrariam 3 miçangas. Então, caso você chegasse nesse mesmo estabelecimento, em outra oportunidade, em vez de pedir 450 gramas de miçanga, bastaria pedir 3 dedais do produto. Então, é um tipo de unidade, né, que é utilizada para resumir a contagem. Então, em vez de contar quantas miçanguinhas tem, eu poderia pedir um dedal de miçanga e eu sei que aquela quantidade que vem no dedal, ela vai conseguir fazer o colar que eu preciso. Então, fazendo essa analogia, a gente entra na parte da química, né? Então, ó, na química, utilizam-se unidades similares com o intuito de simplificar a contagem de átomos. Então, que unidades são essas? Aqui, ó. Primeiro é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria, gente, é uma grandeza. Assim como o comprimento, massa, volume são grandezas para a gente, a quantidade de matéria também é um tipo de grandeza, viu? Olha aí, ó. A quantidade de matéria, que o símbolo dele é N, é a grandeza de numerosidade que tem como unidade de medida a quantidade de entidade de átomos contida em 0,012 kg de carbono 12. Não se atentem a essa medida de carbono 12, eu botei mais a nível de informação. O que eu quero que vocês entendam é que quantidade de matéria é uma grandeza, viu? Guardem essa informação. Eu botei essa outra aqui. Ah, professora, se não é pra gente se ligar nela, porque a senhora colocou. Porque é importante vocês terem consciência de que para qualquer medida que a gente usa, qualquer medida que a gente utiliza, eles têm um padrão. Que padrão é esse? É alguma coisa que serve como referência. Por exemplo, o segundo, esse 1 segundo que a gente utiliza de tempo, se eu não me engano, tem a ver com o tempo de vida de um átomo, de um elemento químico, quando ele existe na natureza. Então, o tempo de vida dele é de 1 segundo. É esse tempinho aqui, ó. Então, se eu pegar esse átomo e botar na natureza, ele vai durar durante essa quantidade de tempo. Então, aí, isso serve de referência para a gente utilizar a medida de 1 segundo. 1 quilo
tem a ver com a massa eu esqueci até do que é. Enfim, depois eu vou vir com essa informação para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que para cada medida que a gente conhece, existe um material que serve como referência. Então, a referência para a quantidade de matéria é o quê? É 0,012 kg de carbono 12. Então, essa é a referência. Aí, mol já é uma unidade dentro da grandeza quantidade de matéria. Se, por exemplo, eu tenho uma grandeza comprimento, como é que eu vou medir o comprimento? Eu posso medir um comprimento através de metros, centímetros, quilômetros, se forem distâncias maiores. Então, se eu tenho uma grandeza quantidade de matéria, qual é a unidade que eu vou utilizar para representar a quantidade de matéria? Mol. Essa é a unidade que eu vou utilizar. Então, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. É só a referência aqui, viu? Mas o que eu quero que vocês entendam. Quantidade de matéria é uma grandeza e mol é uma unidade dentro da grandeza quantidade de matéria. Segue o baile. Então, tá aí, ó. Entenda uma coisa. Aí aqui botei só uma analogia, só para vocês terem mais ou menos um comparativo. Exemplos de grandeza: massa, comprimento, quantidade de matéria. Algumas unidades de medida que a gente utiliza para representar essas grandezas. Para massa, a gente pode usar o quilograma, ou a gente pode utilizar grama, viu? Ou a gente pode utilizar tonelada. Quando a gente fala, quando a gente aí discuta muito em relação ao jornal, quando a gente assiste jornal. Vocês, oba, fala aí. Diga. Qual é a diferença de massa para a quantidade de matéria? É porque quantidade de matéria tem a ver com as entidades que são pequenininhas. Massa eu utilizo, vamos dizer, para medir coisas que eu consigo, vamos dizer, consigo enxergar, que eu consigo apalpar. Átomos são os... no caso, para átomos e íons, que são coisas que são muito pequenininhas, viu? É um resumão de coisinhas pequenininhas. Então, a gente utiliza a quantidade de matéria. Por exemplo, ó, fazer uma analogia aqui. Quando eu utilizo coisas muito grandes, por exemplo, uma safra de arroz. Pô, eu tô falando muito de arroz, eu acho que é porque eu tô com fome. Quando a gente fala em arroz, uma safra de arroz, a gente olha aqueles campos lá da agricultura e tudo, tal, aí passa no jornal, foi colhidos não sei quantas toneladas de arroz, não é verdade? Por que eles utilizam essa grandeza toneladas? Porque vai representar uma quantidade muito grande no caso de arroz que foi colhida. Então, se eu utilizasse a unidade quilo, meu Deus, se uma tonelada são 1.000 quilos, aí se eu fosse utilizar a unidade que é menor ainda, vamos dizer gramas. Quantos gramas não seriam, gente, em relação a essa tonelada? Então, seria um número muito grande. Então, para eu não ter que utilizar números muito grandes, para, no caso, medir unidades que são muito pequenininhas, eu utilizo... unidades, no caso grandezas, né, que representem melhor esse tipo de material, já que eles são pequenininhos demais, viu? Então é mais para isso, é só para facilitar o entendimento em relação à contagem. Então tá aqui, ó, então alguns comparativos, mas é só para vocês fazerem, no caso, a correlação de um em relação ao outro, viu? Então não esqueçam, quantidade de matéria é uma grandeza, e mol é uma unidade que serve para utilizar, para representar essa quantidade de matéria, né? Que é essa grandeza. Então, vamos seguir o baile. Constante de Avogadro. Eita, chegou no Avogadro. Emedeu Avogadro, antes de mais nada, esse sobrenomezinho dele parece advogado, né? A palavra. Mas tem a ver um pouquinho com ele, porque ele era um advogado, ele era formado em Direito, mas também ele era um estudioso.
Então, ele desenvolveu alguns estudos sobre essa contagem de átomos, né? Então, no pensamento dele, ele imaginaria assim. Eu vou fazer uma analogia para ver se vocês compreendem melhor. Eu tenho uma caixinha que está cheia de gás carbono. Outra caixinha que está cheia de gás oxigênio. Eu tenho outra caixinha que está cheia de gás hidrogênio. Todas essas caixinhas têm o mesmo tamanho, ou seja, então tem vamos dizer, o mesmo volume. Então, se são diferentes gases, mas são no mesmo volume, estão no mesmo volume, se eles apresentam volumes iguais, então, obrigatoriamente, eles vão ter a mesma quantidade de partículas lá dentro, mesmo que sejam substâncias diferentes, elementos diferentes, por eles estarem, vamos dizer, com o mesmo volume, eles vão apresentar a mesma quantidade de entidades, né? No caso de átomos. Então, ele tinha esse pensamento. Ele supôs isso, né? Ele tinha essa teoria, até que ele conseguiu provar. Então, Amedeo Avogadro concluiu que, se volumes iguais contêm o mesmo número de moléculas, é possível determinar as massas moleculares relativas. E aí ele chegou a uma conclusão, que em 1 mol de qualquer substância que seja, no caso uma molécula, né, de qualquer substância que seja, existe 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Olhem esse número. 10 multiplicado 23 vezes. Aliás, com 23 zeros. Multiplicado 23 vezes. Olha o absurdo de número que é esse número. A quantidade de dígitos que tem esse número. Então, é um número muito grande, viu? É um número muito grande de átomos, de moléculas. Só que ele fez uma estimativa, né? Então, vocês, que nem eu falei para outra turma, vocês vão ter pesadelo com esse número, 6,02 vezes 10 a 23. Vocês podem anotar no papelzinho, coloca na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, quando vocês forem escovar o dente. Coloca na televisão, assim, do lado, quando vocês estiverem assistindo televisão, vocês vão ficar olhando para esse número, assim, do lado. É importante vocês não esquecerem dessa informação, de que em 1 mol de qualquer substância que seja, uma molécula de qualquer substância que seja, a quantidade de átomos, né, de moléculas que existem é de 6,02 vezes 10 a 23 entidades, né, no caso, são as partículas que são pequenininhas demais. Então, é importante vocês guardarem isso aí, porque a gente vai fazer alguns exercícios, eu diria vários, que envolve essa constante de Avogadro, porque ela é muito útil, ela é muito utilizada para até fazer esses cálculos dessa físico-química que a gente vai estudar. Então, é isso que eu tinha basicamente para dizer para vocês hoje, durante esse horário, que inclusive já está acabando, e daqui a pouco vocês têm aula com Evandro, né, de informática lá, da base técnica. Por hoje é só. Deixa eu ver, meu Deus, eu tô esquecendo de dizer alguma coisa para vocês. Sim, existem outras unidades que a gente vai conhecer durante as próximas aulas. Só que essas são as que vocês primeiro têm que conhecer, viu? Aí, quando chegar mais lá na frente, a gente vai fazer exercícios sobre essas unidades que a gente aprende.